Provocações, ai, 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 ai de mim. Bom, aqui estamos de novo, 9 anos de provocações. E o que aconteceu? No mundo aconteceu o seguinte, este ano tem 70 anos da morte de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Aquele que disse definitivamente que não entendia as mulheres, que já é uma provocação, mas provocações mesmo foram dadas às mudanças que a ciência, a cultura e o comportamento do século XX tiveram que encarar a partir da teoria de Freud. É assunto para muitos anos de conversa, sobretudo quando o médico psiquiatra que vai falar aqui, ele adora falar, ele é Luiz Tenório Oliveira Lima. Luiz Tenório Oliveira Lima. Quantos brasileiros abaixo da classe média sabem quem é Freud e o que significa? Na realidade, eu vou responder um pouco indiretamente com um poema, uma referência a um poema do grande poeta inglês Auden, que justamente em setembro de 1979, quando teve a notícia da morte de Freud, escreveu uma elegia a Freud. E neste poema ele diz Freud, para além das polêmicas, das discussões, ele na verdade é um clima de opinião, independentemente de se conhecer ou não o seu nome, ou saber se se trata ou não de uma teoria ou outra, na realidade, aquilo que Freud realmente trouxe através da psicanálise se tornou um clima de opinião. E nesse sentido, não só abaixo, acima, mas abaixo da classe média, muitas pessoas vivem, mesmo sem saber e sem perceber, né, explicando suas angústias, suas vicissitudes, seus problemas de relação, de amor, de sofrimento, de solidão, né, de um ponto de vista psicanalítico. Nesse sentido, o Auden, né, quando fala em clima de opinião, eu acho realmente interessante. Você também vem com o Auden, uma das coisas mais célebres e maravilhosas desse mundo. Tudo bem, olha aqui. Agora, explica então para essas pessoas o que esse senhor descobriu e para o que serve. Bem, como você próprio disse, é muito uma conversa para longa, né? Muitos anos. Mas o essencial foi perceber que foi criar um campo de investigação e de, né, explicação, né, que leve em conta o fato de que muito daquilo que nós fazemos, agimos e pensamos é determinado por forças em nós próprios, das quais nós não temos conhecimento. Isso não é abstrato? Aparentemente sim, mas eu posso exemplificar, né? Por exemplo, as nossas escolhas na vida, aquilo que as nossas opções políticas, ideológicas, familiares, né, em relação ao trabalho, a maneira como essas coisas se repetem, em cada escolha se repete certas pautas, certos padrões. Isso tudo é pré-determinado por forças em nós próprios que nós desconhecemos. Então, isto requer, como consequência básica, isso requer uma certa humildade da pessoa em relação a ela própria. Ela não é o centro dela própria. Não é questão de centro, eu acho que essa pessoa assim, se eu desconheço alguma coisa em mim, essas coisas que estão desconhecidas em mim não me interessam. A mim interessa o concreto, o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero. Por que essas coisas desconhecidas têm que, provavelmente tem que dar trabalho a todos os psicanalistas, então tudo bem. Agora, você tem o Reich, Lang, Lacan, todo esse mundo inteiro de psicanalistas, e tem o Freud. Você é dos que acham que só Freud explica, que não há outro jeito de encarar as pessoas e as coisas? Não, claro que há outro jeito, há outras formas, não só em relação a psicanalistas, mas também a outras áreas, né, ligadas ao conhecimento, sem dúvida, há outras formas. Esta é uma forma específica, né, que levou em conta a descoberta do inconsciente como uma forma de máquina, de dispositivo em cada um de nós, que produz, para além daquilo que nós conhecemos em nós próprios, que produz efeitos. Agora, esse desconhecimento era uma coisa concreta para o Freud?
Eu não entendi. Esse desconhecimento que existia nas pessoas e das coisas era um fato concreto e objetivo visto por Freud. Do ponto de vista do uso de teorias psicológicas para aspectos psíquicos do comportamento das pessoas, tá? Em função da clínica dele, do trabalho como médico inicialmente, etc. Mas do ponto de vista cultural, histórico, não. Por isso que ele foi buscar na literatura e na tradição dramática e trágica do Ocidente, ele foi buscar exatamente os fundamentos desse conhecimento, porque está lá. Vamos arrancar um pouco a sua alma. Shakespeare, esse é gênio. O resto é gênio também? Shakespeare é realmente gênio. Eu ponho Freud à altura de Shakespeare e, de certo modo, Shakespeare foi uma inspiração direta e permanente na descoberta freudiana. O modelo que ele utilizou, todos falam no Édipo, na tragédia de Sófocles, claro, que utilizou como modelo, não como interpretação da tragédia, mas usou a tragédia para se auto-interpretar e construir a teoria do Édipo. Na verdade, a peça central para isso foi Hamlet. Você sabia, foi Hamlet. Não há nada melhor do que ler uma vez por mês a vida inteira Hamlet. Agora, me dá uma resposta que eu goste. Por que exatamente o Édipo furou os olhos? Pausa, hein? É uma pausa porque a pergunta é muito interessante, ela envolve, é muito assim, significativa, surpreendente para mim, porque de fato o cegar-se tem relação com o fato, eu poderia responder assim, com o fato de que o conhecimento, ou a suposição de que ele de fato conhece e vê, era uma suposição fundada na arrogância, que é um dos vieses a partir dos quais a peça pode ser lida, a peça de Sófocles. A arrogância, o conhecimento, passando por cima de tudo para conhecer, para saber, para investigar os abismos escuros, né, da mente humana. Então, a punição é cegar-se. Porque cegar-se é referir-se para dentro de si próprio, para o mundo interno, para o mundo da mente. O psiquiatra é incrível. Eles pegam as palavras, eles levam como querem.